Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live tradicional de todas as quintas-feiras, nossos 15 minutos sem dor, falando sobre dores de cabeça, em especial enxaqueca. E hoje, quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025, é nossa última live 15 minutos sem dor. Última para sempre? Não sei, acredito que não. A última de 2025, uma live especial, uma live um pouco diferente, que eu vou fazer, estou fazendo um outro cenário, aqui no meu consultório, mas também num outro cenário, que a gente vai refletir um pouco sobre o que a gente falou sobre esse ano de 2025, sobre o que a gente falou sobre tratamento de enxaqueca, sobre possibilidade de tratamento para 2026. Então vai ser uma live um pouquinho diferente, que eu vou puxar algumas perguntas que vocês deixaram para mim ali na caixinha de perguntas, mas vamos falar também sobre outras coisas, sobre perspectivas, de como que vai ser o ano que vem, como é que vai ser 2026, como é que vocês estão esperando a enxaqueca, se vai melhorar, se não vai melhorar, falar um pouco sobre a vida também como um todo. Então, se achegue que vamos começar a nossa live. Vocês deixaram bastante perguntas lá para mim, lá na caixinha de perguntas, deixa eu só ajeitar aqui, aí, agora sim. E eu vou começar puxando por uma aqui que foi bem interessante que vocês deixaram, olha só. Olha só. Essa aqui é uma boa pergunta sobre tratamento, né, medicamentoso, o que a gente pode utilizar, o que não pode utilizar. Às vezes vocês ficam na dúvida, né, se um tratamento é melhor do que o outro, qual que seria o mais indicado para o meu caso. Essa pessoa mandou aqui. Já tentei vários profiláticos, menos a flunarizina. Vale a pena tentar ou parto para monoclonais? Olha só que pergunta mais interessante, né? Quando a pessoa chega no nível de enxaqueca que você tem uma frequência de dor muito alta, 30 dias no mês, 25 dias de dor de cabeça, 20 dias de dor de cabeça por mês, e uma enxaqueca que já é bastante crônica, ou seja, que ela já tenha passado por vários tratamentos anteriores, como ela falou assim, já tentou vários tratamentos antes, chega um momento que você fala assim, pronto, não tem muita coisa que eu posso fazer. Ela deve ter tentado remédios como topiramato, propanolol, amitriptilina, várias dessas medicações e não tem tido muito bom resultado. Interessante que se a gente for parar para pensar, que a gente não tem muita profilaxia, não tem muito remédio de longo prazo que a gente pode usar para enxaqueca. Existem alguns que são de primeira linha, outros de segunda linha, outros de terceira linha. Só que para ela já deve ter tentado todas as medicações possíveis e que já falaram para ela que era possível de se utilizar. Ela deve ter utilizado primeira, segunda, terceira linha. Flunarizina. A flunarizina é um remédio que antigamente era para tontura. Era um remédio que a gente ainda usa para tontura, chamado o famoso Vertix. O Vertix, a flunarizina, é um tipo de remédio que a gente ainda usa muito para tontura. E ela tem uma grande indicação que é a medicação para ser utilizada em enxaqueca, especialmente a enxaqueca vestibular, a enxaqueca com tontura, com vertigem. Tem muita gente que tem a aura que roda, né, que tem a tontura como se ela fosse rotatória, digamos assim, e logo depois tem dor de cabeça. Esse tipo de enxaqueca vestibular que a gente tem, ela melhora muito com a flunarizina. Então é um remédio que ajuda bastante, especialmente na aura vestibular. Só que qual que é o problema da flunarizina? É um remédio que ela pode dar muito aumento de apetite. É um remédio que engorda, tá? Trocando as palavras, engorda, é um aumento de apetite. Se você pensa que você pode engordar, por exemplo, com amitriptilina, com ácido valproico, com divalproato de sódio, por exemplo, são remédios que geralmente engordam, a flunarizina é uma medicação que engorda ainda mais. Então a gente toma bastante cuidado com isso. Outra coisa, a flunarizina é uma medicação que ela pode dar tremor, então ela pode dar sintomas parkinsonianos, que a gente chama, como que são os tremores nas mãos, se utilizado em longo período. A flunarizina é um tipo de profilático bastante difícil da gente manter por longo prazo, justamente por conta dos efeitos colaterais dela de tremores que a gente não gosta de utilizar ela com grande frequência. E, por fim, é uma medicação que dá bastante sono. Então tem gente que às vezes tem muita sonolência com a flunarizina e precisa melhorar um pouco essa sonolência. Tem gente que às vezes precisa de sono, tem que dormir mais, então a flunarizina seria uma boa opção.
ela não é a medicação, uma medicação clássica de primeira, segunda e terceira linha. Se no teu caso, igual você escreveu ali, será que eu posso passar pela flunarizina antes de chegar nos monoclonais? Eu não vejo muito dessa maneira. Por quê? O monoclonal é um tipo de medicação, como a Jovem, Galit, essas medicações que a gente sabe. Essas medicações, elas já podem ser usadas de largada, então de primeira. Ela pode ser uma medicação que é a primeira linha no tratamento da enxaqueca. O grande problema dessas medicações, claro que é a questão do preço, elas são medicações mais caras, mas elas podem ser utilizadas já de primeira linha. O que isso importa? Que se você, por exemplo, utilizar um monoclonal e não ter uma grande resposta, eu acho difícil que você vai ter resposta com a flunarizina, porque a flunarizina é uma medicação de terceira a quarta linha. Agora, e se eu esperar um pouco o monoclonal e usar a flunarizina antes e testá-la antes? É uma possibilidade? É uma possibilidade. Depende de qual pressa você tem para começar a melhorar a tua enxaqueca. Tem gente que precisa melhorar rapidamente porque tem uma alta frequência de dor. A flunarizina não vai ser uma boa opção. Vai ter pessoas que vão ter muita tontura, muita vertigem, por conta da aura, né? A migrânia, a vertigem da migrânia. A flunarizina vai ser uma boa opção. Vai ter gente que não, tem uma alta frequência de dor, efeito colateral com todos os remédios, nada melhorou. O monoclonal vai ser uma boa opção. Então, não são medicações excludentes. Tem que observar o teu caso em especial e ver qual que vai ser a resposta melhor para você. E aí a gente tem que colocar também na balança a questão de preço, questão de efeito colateral, questão de acesso à medicação também, tem tudo isso, tá? Então, não são medicações excludentes, a gente escolhe a melhor para o teu caso. Outra pergunta aqui muito boa. Doutor, histamina pode ser um gatilho para enxaqueca? Nos últimos meses eu ouvi muitos vídeos aqui na rede social falando sobre intolerância à histamina e com um possível gatilho de enxaqueca. Onde que tem histamina? Histamina a gente tem em vinho, por exemplo, tem em queijo, tem em outros alimentos muito comuns também no nosso hábito diário, a gente tem a histamina. A questão é a seguinte, a gente tem que ter um pouco de calma com essas dietas milagrosas e fazer dieta de tirar tudo. A dieta de restrição de histamina é extremamente restritiva e às vezes você não consegue manter ela por muito tempo depois. Só que qual que é a questão? Como que eu vejo isso na questão da histamina? Será que ela é um gatilho para você? Para o teu caso em específico? Será que para você vai melhorar a retirada da histamina? Eu preciso testar. É isso que a gente faz no nosso acompanhamento aqui na nossa clínica de controle de enxaqueca. A gente faz, primeiro, uma fase de desintoxicação da tua vida, tirar analgésico, melhorar a tua dor de cabeça, espaçar um pouco mais as crises e aí buscar os gatilhos específicos para você. Será que a histamina? Olha, eu acho difícil você tomar vinho todos os dias ou queijo todos os dias, ou uma dieta que tem histamina todo dia e falar que ela que é a causadora da tua dor agora. Se você está com uma alta frequência de dor. Se você tem uma alta frequência de dor, 20, 30 dias de dor de cabeça por mês, a gente tem que espaçar um pouco mais essas crises. Entrar com tratamento medicamentoso específico, retirada de analgésicos, tratamento direcionado para esse momento, e aí depois começar, a hora que está espaçando mais as crises, aí a gente começar a fazer retirada de histamina. Porque muita gente vai fazer uma dieta restritiva muito grande de histamina e não vai ter melhora. Muitas vezes porque a enxaqueca está muito difícil, está com uma alta frequência. Faz o tratamento correto da retirada de analgésicos inicialmente, e depois espaçando um pouco mais as crises, aí a gente começa a buscar. Porque pode ser que, a hora que você espaça mais as crises, o teu problema seja lactose, por exemplo, seja glúten. Isso eu já vi muitas vezes acontecer. Então a gente vai fazendo retirada de gatilhos, de possíveis gatilhos, muitas vezes reintrodução de gatilhos, mas isso tem que ser direcionado para você. O nosso tratamento tem que ser muito direcionado para o teu caso. Não pode ser uma coisa assim, olha, todo mundo vai tirar a histamina. Meu Deus, imagina. Todo mundo tiver enxaqueca, mais de 1 bilhão de pessoas tiver que tirar a histamina, não é assim. Então aqui a gente tem que olhar muito para você, individualmente, para o teu caso de enxaqueca, e não olhar globalmente para todo mundo. A mesma coisa que eu estava comentando um pouco antes, quem perdeu um pouco o começo, falando sobre o monoclonal, né? O monoclonal, puxa, é uma medicação de primeira linha, que a gente pode usar para todo mundo? Sim, teoricamente sim. Nos estudos, nos guidelines, né, que são aquelas referências que a gente utiliza,
para tratamento de várias doenças, inclusive a enxaqueca, está lá como primeira linha para o tratamento da enxaqueca. Só que no teu caso, em específico, na tua dor, na tua enxaqueca, na tua condição de vida atual, será que cabe o monoclonal? Aí eu tenho que partir para a medicação anterior. Flunarizina. O tratamento da enxaqueca, eu tenho convicção que o tratamento tem que ser muito individualizado demais. Acabei de atender uma história de uma paciente aqui que a resposta ao bloqueio anestésico que ela fez foi excepcional. Ela saiu de 30 dias para 1 dia de dor, 1 dia de analgésico. Foi excepcional. Da mesma forma, essa semana atendi pacientes que fizeram bloqueio anestésico e não resultou em nada. Não teve. Por quê? Foi mal indicado o bloqueio anestésico? Não, de forma nenhuma. Era a última esperança que aquela paciente tinha. Porque era uma paciente gestante, grávida, que não tinha muito o que a gente fazer. A gente precisava fazer alguma coisa para sair da dor. Ela tentou o bloqueio anestésico, não ajudou. Enquanto que essa outra paciente aqui que a gente fez o bloqueio anestésico, ela saiu de 30 dias de analgésico, de Novalgina, que ela usava todo dia junto com o Naramig, para tomar um analgésico em 30 dias. Para ela foi extremamente satisfatório, mas porque foi individualizado. E agora ela vai entrar a segunda fase de tratamento, que é a busca de gatilho, que é justamente isso que eu comentei sobre a questão da histamina. A gente vai começar, agora que a gente passou mais as crises, vamos buscar gatilho por gatilho, especialmente para ver se o caso dela vai ser histamina ou não. Agora que ela tem menos episódios de dor, vamos estimular e ver se é isso. Então são etapas, o tratamento da enxaqueca individualizado e por etapas dá certo. Casos difíceis é o que eu estou acostumado a atender aqui, é isso que a gente atende no consultório. Mas tem que ter uma metodologia, tem que ter um foco para tratar a enxaqueca, tá? Muito bem, a Ark falou assim que a minha enxaqueca esse mês, principalmente antes de descer a menstruação, veio muito forte, desceu, passou 3 dias com dor forte, que não deu para abrir o olho. Acho que a enxaqueca, a aura, tá? A enxaqueca com aura é uma coisa que é diferente, tá bom? A aura é um fenômeno visual, como se fosse brilhos, raios na visão. Ela pode ser um fenômeno de linguagem, você trocar palavras. Pode ser um fenômeno de sensibilidade, sensível, tá? Você pode ter alteração de sensibilidade na pele, por exemplo. É um fenômeno que você percebe, que você sente. O que você sentiu, por exemplo, ali é o que a gente chama de fotofobia. É a intolerância à luz. Isso não é aura. A fotofobia é um sintoma clássico que tem que estar presente na enxaqueca. Se você tem uma dor de cabeça que tem pouca ou nenhuma fotofobia, eu presto muita atenção se não é outra dor de cabeça. Claro que é associado a outros sintomas. Por exemplo, eu não tenho fotofobia, a luz não me incomoda tanto, mas o barulho me incomoda, o cheiro me incomoda tanto. Aí sim, a gente pode pensar na enxaqueca. Ou eu tenho náuseas, aí a gente pensa na enxaqueca. No teu caso, provavelmente não é aura, mas é fotofobia. E por que você tem tanta enxaqueca no período menstrual? A enxaqueca, ela quando você nasce, a enxaqueca é uma doença genética, você nasce com a enxaqueca. Se a gente for parar para pensar, meninos e meninas com até 14, 13 anos, que é a primeira menstruação da menina, a frequência de dor é semelhante para homens e mulheres. Meninos e meninas têm a mesma frequência de dor nesse período. A partir de 13, 14 anos, que é quando a primeira menstruação da mulher acontece, a frequência de dor da enxaqueca na mulher dá um boom, ela explode. Enquanto que nos meninos ela começa a desaparecer, começa a ficar muito menos frequente. Por isso que a enxaqueca é extremamente relacionada com a variação de estrógeno, a flutuação de estrógeno que acontece na menstruação e especialmente na primeira menstruação, na menarca, ela começa de uma vez, de uma hora para outra, e acontece uma estabilização da enxaqueca na gestação, porque o estrógeno está estável, e tende a desaparecer na menopausa. A menstruação, olha só que interessante isso, ela é considerada um gatilho verdadeiro para a enxaqueca. Nós temos os falsos gatilhos, os gatilhos que a gente não vê como verdadeiros, e os verdadeiros gatilhos. E tem os duvidosos. Os gatilhos que são verdadeiros são aqueles que a gente não consegue controlar de jeito nenhum. Não tem como a gente controlar os gatilhos verdadeiros. E os gatilhos falsos são mais relacionados com momentos da tua vida em que você tem uma alteração dentro tua mesmo, assim, que te predispõe a ter uma crise de enxaqueca. Vamos colocar aqui o que é verdadeiro e falso.
Um gatilho verdadeiro de enxaqueca é mudança de temperatura. Nós estamos, quem está vendo essa live gravada, nós estamos no começo de dezembro, meio de dezembro agora já. E há uns 10, 15 dias atrás fez um calor danado aqui, especialmente em Curitiba. Eu estou em Curitiba, né? Mas no Brasil inteiro fez um baita calor. A gente veio de meses de temperatura mais amena, um pouco mais fria, e de repente veio um calor danado. Minhas pacientes pioraram muito da enxaqueca nessas últimas 2 semanas. Por falha no tratamento, porque eu não sou um bom médico, porque eu sei tratar enxaqueca. Não. Por mudança de temperatura. Mudança de temperatura extrínseca, algo externo que você não controla, é algo que é um gatilho verdadeiro para a enxaqueca. A flutuação de temperatura, tá calor e no outro dia está muito quente, é um gatilho verdadeiro para a enxaqueca. E não tem muito o que se fazer. Não tem muito o que fazer. Você tem que estar bem alinhado com bom tratamento profilático, com bom tratamento de crise para tentar segurar um pouco mais essa flutuação de temperatura. Só que não tem muito o que você fazer. Né? Simplesmente você tem que passar por esse momento. Gatilho verdadeiro, flutuação de temperatura. Outro gatilho verdadeiro que nós temos é a menstruação. Esse é um gatilho verdadeiro. Que jeito que você controla a menstruação? Ah, doutor, eu vou começar a tomar anticoncepcional, eu vou começar a usar DIU, ótimo. Só que esse não vai ser um tratamento definitivo para enxaqueca. Pode ser que você comece a melhorar na enxaqueca com controle menstrual, com anticoncepcional, sim, mas isso é a minoria das mulheres. A grande maioria das mulheres que usam anticoncepcional, que não é para enxaqueca, podem ter piora na enxaqueca. E sem contar que o anticoncepcional combinado, que é aquele que você tem estrógeno junto com progesterona, aumenta o risco de eventos cardiovasculares, como AVC, infarto, em quem tem enxaqueca com aura. Então a gente tem que tomar muito cuidado no uso de métodos contraceptivos, especialmente os hormonais, em quem tem enxaqueca com aura. Agora vai tentar controlar a enxaqueca. Vai tentar controlar a menstruação. Veja se controla a enxaqueca. Não é todo mundo. Então esse também é um gatilho verdadeiro. Vamos colocar outro gatilho verdadeiro que nós temos também, é a bebida alcoólica. O álcool é um gatilho verdadeiro para enxaqueca, isso não tem dúvida. Se você tem uma vontade de tomar vinho, cerveja especialmente, a enxaqueca vai atacar, isso não tem dúvida. Mas doutor, será que eu nunca mais vou poder tomar vinho, nunca mais vou tomar cerveja na minha vida por conta da minha enxaqueca? Olha, se a gente for pensar na tua saúde, que o ideal seria você não utilizar, né? Não tomar. Mas olha, quando você está com a enxaqueca controlada, que é isso que eu falo para meus pacientes, a ideia do nosso tratamento é controlar a enxaqueca, eu não vou curar. Uma paciente hoje me falou assim, doutor, você é milagroso, porque diminui minha dor com uma alta frequência, eu acho que é porque é São Lucas que te ajuda. Eu falei, olha, eu tenho o nome de santo, mas eu não faço milagre ainda. Boa parte da tua melhora foi pelo remédio, foi pela minha ação, mas foi por tua ação, principalmente. A tua ação que melhorou muito. Mas voltando ao assunto, eu estava comentando sobre o tratamento da enxaqueca. A ideia é que a gente consiga diminuir com uma alta sensibilidade a tua frequência de dor. Quanto menos frequência de dor você menos está suscetível a desencadear crises com os gatilhos verdadeiros. A gente tenta limpar aquilo que está ruim, então melhorar estilo de vida, alimentação, exercício físico com a minha equipe, a gente vai fazer isso, a gente vai atrás do teu estilo de vida, a gente vai tentar fazer isso, e limpar o que é gatilho que não é verdadeiro, mas que está atrapalhando a enxaqueca, para que a enxaqueca se limite aos gatilhos verdadeiros. É como se você fosse escolher quando for ter dor. Olha só, ao invés de a doença escolher quando ela vai atacar, você escolhe quando você vai ter dor. Por exemplo, final de ano. Nesse final de ano é muito difícil começar tratamento de enxaqueca, eu acho muito difícil, especialmente mudança de estilo de vida. A primeira parte do tratamento, que é a retirada de analgésico, fazer um controle de dor, a gente consegue fazer, tem muitos pacientes fazendo agora aqui nesse período de final de ano. Agora você fazer um controle de enxaqueca de estilo de vida agora é muito difícil. E não é meu foco agora também, nesse momento, fazer mudança de estilo de vida. Por quê? Tem Natal, tem Ano Novo, tem férias, você vai viajar. Então, assim, o que você tinha que ter feito, você já deveria ter feito. Não é o que você come, né, entre Natal e Ano Novo que te engorda, mas é o que você come entre Ano Novo e Natal que é o que te engorda. E eu penso exatamente isso para enxaqueca.
Não é o que você faz entre Ano Novo e Natal, desculpa, não é o que você faz entre Natal e Ano Novo que piora, mas o que você faz entre Ano Novo e Natal. É a tua vida. A gente tem que cuidar da tua vida como um todo. Chegou nesse momento, tem como sair da enxaqueca? Tem como melhorar, tem como. Mas estilo de vida, vamos focar pro ano que vem. Então, quando você pega e começa a controlar a tua enxaqueca, a hora que vem um gatilho externo verdadeiro, como menstruação, como alimentação, como bebida alcoólica, como mudança de temperatura, a chance de atacar é menor, porque a tua enxaqueca está mais controlada. Então, essa que é a ideia, tá bom? Vamos lá, a Déia falou, agora estou no climatério, a minha enxaqueca não passa de 2 dias por mês. Exatamente, né? O climatério, que é aquele momento antes da menopausa, tende a melhorar a enxaqueca, e é isso que a gente tem que chegar bem nesse momento, né? Isso que é importante. A Bru perguntou, o magnésio, vitamina B12 tem a ver com a melhora de controlado? Não entendi. Mas acredito que seja... Se a gente utiliza magnésio e vitamina B12 para tirar o remédio controlado, sim, a gente tenta fazer isso. A gente tem que controlar a vitamina B12. Quando você sai do começo da investigação da enxaqueca que a gente faz aqui na nossa primeira parte, a gente faz um mapa da tua vida, a gente faz questionários para dar uma olhada como é que é o teu estilo de vida, como é que é a tua alimentação, a gente faz exames para ver como é que tá o magnésio, a vitamina B12, a gente faz tudo isso. Tem que estar controlado. Se eu não controlar isso, não adianta eu controlar o restante, tá? Muito bem, deixa eu ver mais uma pergunta que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas. Aqui, alimenta gatilho. Olha só, gostei dessa pergunta, muito boa. Um alimento, ele é gatilho só na hora que come ou contribui para crises no futuro? Exemplo, o café. Olha só que interessante. Será que... Eu queria entrar na cabeça de algumas pessoas que falam que demonizam muita coisa. Sabe? Como é que você vai fazer isso? Tem pessoas que falam sobre o café e demonizam o café, que você não pode ter... Você não pode cheirar o café. Se você cheirar o café, dá problema. Se você passar perto de um lugar que tenha contaminado o café, a tua enxaqueca piorou. Eu não sou desse jeito, eu não sou esse tipo de pessoa e eu não vou te submeter a um fardo maior ainda daquele que você já está carregando. Imagina o seguinte, você falar para uma pessoa que você precisa tirar tudo da tua vida do que é cafeína, tudo. Você não pode consumir nada de cafeína. Sendo que você é uma pessoa que tem dor, que sofre, uma pessoa que já falaram para você que tem que tirar analgésico. Como é que fica a tua cabeça? Se você não for uma pessoa que consiga ter tempo, que consiga ter espaço na tua agenda para fazer uma baita de uma dieta, é muito difícil. Eu não sei, sinceramente, como é que uma pessoa que sofre com dor consegue tolerar, às vezes, dietas extremamente restritivas, retira tudo de uma vez. Não sei. Mas, doutor, me falaram que se eu tomar um Sumax, se eu tomar um Maxalt, se eu tomar um Naproxeno, eu estou estragando o meu tratamento. Quero que vocês me mostrem onde está escrito isso na literatura médica, de falar que remédios como triptanos, remédios que são criados para enxaqueca, provocam mais enxaqueca. Eu nunca vi isso. Remédios com cafeína é diferente, tá? É diferente, não estou falando nada sobre isso. Mas remédios analgésicos que são criados para enxaqueca, eu nunca vi isso. Imagina te deixar sofrendo sem um remédio para a dor que você precisa. Eu não concordo com isso de forma nenhuma. A questão do café é algo que deve ser conversado muito bem com cada paciente. Tem paciente que sim, está em excesso de cafeína. Excesso. Está tomando 4 xícaras de café por dia. 4 xícaras de café por dia. Poxa, isso é excesso, isso não tem dúvida que é excesso. Você sabe que você tem que diminuir. Você sabe disso. Tem gente que está tomando 1 xícara de café a cada 2 dias e falam que você não pode tomar nunca mais café na tua vida. Mas que vida é essa, pelo amor de Deus? O excesso de cafeína, o excesso de substâncias estimulantes pioram a enxaqueca. Isso a gente sabe. Só que falar que você não pode nem cheirar, nem chegar perto de café, isso é demais. Então não é porque... E olha só a culpa que colocam muitas vezes na cabeça de vocês e como é que vive... Como é que vocês vivem? Não sei, tá? Mas como é que você vive com um pensamento de culpa desse?
Tipo assim, olha, eu peguei e passei perto de um café, eu tomei um remédio, isso piorou meu tratamento de enxaqueca. Gente do céu, como é que você vive desse jeito? Se culpando dessa maneira. A enxaqueca é uma doença muito difícil de tratar. Tem casos que são muito difíceis, que são refratários, que tomam 1, 2, 3 tratamentos e são difíceis de tratar. Isso acontece. Fora o impacto emocional da enxaqueca, que é algo que impacta demais. E eu falar para você que você é a culpada da tua enxaqueca, mas de onde? De onde? Se eu, como médico, se você é a pessoa que me procura para te ajudar, não estou do teu lado, mas estou apontando o dedo para você e falando que você é a culpada, pode jogar meu diploma no lixo. Eu tenho que estar do teu lado, eu não posso pegar e te culpar e falar que a culpa é tua. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou falar assim, olha, você tem que pegar e diminuir isso, diminuir a cafeína, você tem que tentar te mostrar. Agora, falar que você é culpada porque você tomou um café em um dia, porque você tomou um remédio, pelo amor de Deus, isso não está certo. Será que o excesso de café provoca mais dor? Sim. Excesso, sim. Agora, será que pouco café? Não, eu não acredito isso. Não acredito. Isso não vale para o analgésico. Daí é outra coisa que a gente sabe que o excesso de analgésico está relacionado com o aumento de enxaqueca. A gente sabe. Excesso de analgésicos combinados, sim. Agora, quanto que é esse excesso de analgésico? É mais do que 10, 12 dias de analgésico por mês durante 3 meses. Se você começou um tratamento agora, está iniciando o tratamento agora, e ainda não saiu de excesso de analgésico, ou saiu de excesso e voltou um pouco mais agora, a gente tem que esperar pelo menos 3 meses para avaliar se está em excesso de analgésico de novo. Tá? Então não é que você saiu o excesso e agora entrou de novo. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Então, gente, o tratamento da enxaqueca é difícil, não é fácil. Só que tem que ter alguém do teu lado, alguém que está junto, não que alguém que aponte o dedo para tua cara e falar que a culpa é tua, tá? Bom, já se passaram 15 minutos sem dor. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Eu vou puxar aqui mais uma, tá? Deixa eu só puxar porque eu acho que essa pessoa talvez esteja na live aqui. Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Essa é a última live desse ano de 2015. 2015, meu Deus do céu, 2025. Última live de 2025, nossos 15 minutos sem dor. Durante esse ano todo, lives todas as quintas-feiras. Estão todas no meu feed, vai lá dar uma olhada. Eu deixo salvo para vocês assistirem, se não hoje, mas no dia seguinte, assistam. O ano que vem nós vamos pensar se a gente vai voltar com as lives também, depende muito de como vocês forem me falando, me pedirem, se é algo que é importante para vocês. Às quintas-feiras eu faço sempre live. Senão essa vai ser a última live dos 15 minutos sem dor, tá? Mas agradeço mesmo, esse ano foi um ano de bastante lutas, batalhas. A gente inaugurou aqui nosso centro de tratamento de enxaqueca em Curitiba, com o melhor tratamento possível de enxaqueca que está disponível no Brasil e no mundo. A gente tem aqui em Curitiba. Então eu agradeço demais a todos os pacientes. Isso foi algo fundamental, né, na minha vida. Muitas novidades estão vindo para 2026, vocês vão ver daqui em diante, tá? Olha só, deixa eu puxar minha última pergunta aqui, que a gente já vai terminar essa aqui, tá? Aqui, vou puxar essa aqui. Tem várias, mas eu vou só comentar sobre o Petamig, tá? O Petamig é o Petacides híbridos, é um tipo de tratamento fitoterápico para enxaqueca. Chegou no Brasil não faz muito tempo, faz uns 2 anos mais ou menos. A gente tinha antes, depois saiu, agora a gente tem. O que eu acho do Petamig? É uma medicação que é indicada para enxaqueca? Ela é melhor do que os profiláticos que nós temos, como os profiláticos de primeira linha, como monoclonais, Ajove, Engalid ou toxina botulínica, que são de primeira linha? Não, ele não é melhor do que eles. Tem remédios que vão vir para o Brasil que são iguais aos que nós temos hoje, como Ajove, Engalid e Botox, que são os gepantes, que estão para vir o ano que vem, já tem lá fora nos Estados Unidos e Europa. São remédios muito bons, iguais ou talvez melhores com os monoclonais, tá? Só que o Petamig não é uma medicação que está acima desses. A ação dela é muito parecida com a ação de fitoterápicos no tratamento da enxaqueca, e eles estão, assim, cabeça a cabeça com os remédios antigos, como topiramato, ácido valproico, nortriptilina, propanolol,
Então é mais uma opção, como alguém que perguntou lá no começo sobre a flunarizina. É uma opção que nós temos sim no tratamento da enxaqueca, a gente não pode deixar. Agora o Petamig não faz milagre, não é uma medicação que é milagrosa. A gente acaba utilizando ela como quarta, quinta linha naqueles pacientes que já tentaram tudo, só que sabendo que o tratamento com monoclonal e com Botox são melhores do que eles. Tá bom? Sabrina, o Pamelor pode tomar na gestação? Na gestação tem que conversar com cada paciente, tá? Então depende de cada paciente. Eu geralmente não mantenho o Pamelor na gestação, tá bom? É verdade que diminui também, tá? Veja a live desde o começo que eu comentei sobre isso, sobre a mudança hormonal, tá bom? Gente, quero me despedir aqui de vocês desse ano de 2025. Foi um ano maravilhoso, puxa, muito bom mesmo. Nosso centro de dor aqui funcionando plenamente. Se você é de Curitiba, tem que vir conhecer aqui o nosso centro de dor. Se você não é, eu atendo pacientes online do Brasil inteiro, tá? E ano de 2026 muita coisa vai mudar, né? A gente vai ter muita novidade aqui nos conteúdos do Instagram, coisas diferentes, coisas muito legais. Agradeço a presença de todos vocês que sempre me acompanharam. Eu sei que tem gente aqui que toda quinta-feira está batendo ponto aqui, me vendo aqui nas lives. Ano que vem as coisas vão mudar, não sei se a gente vai seguir com as lives ou não, mas vocês vão ter conteúdo de muita qualidade, com alguém que sabe tratar enxaqueca, com alguém que trata enxaqueca todos os dias, dezenas de pacientes diariamente conversando comigo sobre enxaqueca, então eu sei muito bem o que você está vivendo, eu sei o sofrimento que está passando pela tua cabeça com essa doença enxaqueca, e dizer que tem tratamento, tem solução. Não é possível viver com dor. A gente tem tratamento, tem como cuidar dessa doença crônica, sem cura, mas tem tratamento. Um abraço, fiquem com Deus, que 2026 seja um ano abençoado para todos vocês em todos os sentidos, com menos dores de cabeça. Um abraço.